por meio da Tua palavra, que a gente possa estar Te conhecendo mais e tendo nossas vidas transformadas por Ti, Senhor Deus. Guarde aqueles que estão para chegar ainda e entregamos todo esse momento em Tuas mãos, que o Senhor venha estar nos iluminando os olhos dos nossos corações e nos dando um coração receptivo, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Dá-nos um coração ensinável, moldável, maleável, para que a Tua obra seja feita em nossas vidas, Pai. Guarde o resto desse dia e desses momentos. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, então, estamos estudando as bases de fé da igreja, né? Então, no que cremos, né? Então, a gente viu nas aulas que cremos em um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente viu que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, 3 pessoas diferentes, formando uma unidade, uma comunhão perfeita, sendo assim um modelo para a igreja. A gente viu, né, que cremos nas Escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo, e a gente viu, né, como Deus soberanamente agiu para que o conjunto que a gente conhece como a Bíblia fosse formada, né? E a gente viu também, né, que cremos que o homem foi criado à imagem de Deus. Então, o homem, como a coroa da criação, sendo a imagem e semelhança de Deus, tem um propósito, né, o mandato cultural que foi falado, de governar, de cuidar e de desenvolver a criação. A gente viu também que cremos no livre-arbítrio. O pecado entrou no mundo por opção do homem e desfigurou a imagem de Deus. Então, a gente viu como a queda e o pecado original entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e que eles, como representantes da humanidade, abrem a porteira para o pecado entrar na criação, de modo que, a partir de então, todos os humanos têm em si uma natureza pecaminosa e respondem por seus próprios atos. A gente viu também, na aula passada, que Deus se revelou através da história antes da lei, né? A gente viu a vida de Adão e Eva, né? Como eles foram criados para adorar a Deus, expressar de forma visível o caráter de Deus, né? A toda a criação, cuidando dela e desfrutando de um relacionamento livre com o Criador. A gente não chegou a ver, mas de Gênesis a gente vê Enoque, né, em que de uma extensa lista de pessoas que dizia que tal pessoa viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu, né? De Enoque a gente vê que ele andou 300 anos com Deus, gerou filhos e filhas e não mais foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si, né? Então a gente vê que Deus se agrada de pessoas que, por conta própria, buscam andar com Deus, né? A gente viu a vida de Noé, né, em que, em meio a uma espiral descendente, né, de perversidade, maldade e crueldade da humanidade, Noé, quem era justo e íntegro e andava com Deus, por meio da história de Noé, a gente vê que Deus continuou a abençoar pessoas, né, apesar da rebeldia do homem, que Deus insistiu em resgatar a criação ao seu propósito original, né, e por meio da família de Noé tentar de novo que a criação cumpra o seu propósito. A gente viu também na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas mais particularmente na vida de Abraão, em que temos um marco histórico de transição de como Deus falava desde os primórdios da criação e, a partir dele, de como Deus passa a se revelar de maneira específica à humanidade, né? Então a gente viu que Deus fez uma promessa a Abraão, independentemente do mérito, de merecimento ou virtude alguma de Abraão, de que por meio dele e de sua descendência, todos os povos seriam abençoados, né? E Deus, por meio dele, se revelaria novamente na história. Então, na aula de hoje, a gente vai ver que Deus também se revelou através do povo de Israel e da lei, né? Então, eu gostaria de explorar aqui, eu separei alguns trechos em que a gente vai ver como Deus se revelou, alguns aspectos da revelação de Deus através do seu povo e da lei. Então, o primeiro trecho de hoje é Êxodo 14, 10 a 14, que diz assim:
ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então, de Abraão até aqui, teve um grande espaço de tempo. Eu queria rapidamente revisitar o contexto, em como que a gente chegou ao Egito. Então, a gente viu Abraão, Isaac morreram em Canaã, Aí Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. E acho que vocês devem se lembrar, Jacó, o filho mais novo, herda a bênção do seu pai. Jacó tem 12 filhos que se tornariam as 12 tribos, de Israel. E José, um dos filhos de Jacó, é vendido pelos seus irmãos e levado cativo ao Egito. Mas Deus faz José prosperar e se tornar o governador do Egito. E assim, o tempo passa, aí, enfim, tem uma novela mexicana lá, mas no final toda a família de Jacó emigra para o Egito. Jacó morre e é sepultado em Canaã, e José também morre e é sepultado no Egito. Então surge, a gente vê em Êxodo 1, um novo faraó que nada sabia sobre José, e ele sobe ao trono e passa a oprimir os israelitas com escravidão, por cerca de 400 anos. E 400 anos, E Deus ouve o clamor do povo de Israel e levanta Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Então aqui que a gente chegou ao Egito e a Moisés. Então, desse trecho, a gente vê que Deus se revela como o Deus que, conforme as suas promessas, busca a salvação do seu povo. Então, assim como das formas anteriores, que a gente viu na aula anterior, quer dizer, a salvação também é uma iniciativa, continua sendo iniciativa de Deus. E isso fica evidenciado no chamado de Moisés. Ele era totalmente incapaz, ele se via incapaz, ele nem queria, ele estava fugindo do chamado dele, mas não, Deus fala: vá lá. E de fato, a salvação do povo israelita, essa salvação foi uma salvação da escravidão e da opressão. Mas mais do que isso, essa salvação é mais do que uma libertação milagrosa, mas a salvação também é um segmento da promessa de Deus, dada a Abraão, de que por meio dele todos os povos seriam abençoados. E a gente vê aqui que o conflito da descendência de Abraão, as forças do caos representadas pelo faraó seriam confrontadas. Então, nesse texto aqui, a gente vê que o Deus que, conforme as suas promessas, busca a salvação do seu povo. Esse é um aspecto da revelação de Deus que a gente vê na história de Israel. Outro aspecto que a gente pode ver aqui é que Deus se revela justo, acima de tudo e de todos. Então, a gente não chegou a ver, mas antes disso tem as 10 pragas, E as 10 pragas, na verdade, representam as entidades egípcias, que não passavam de imitações pagãs da ordem que Deus havia estabelecido no princípio. Então, Deus se revela acima disso. E o juízo sobre o Egito é uma desconstrução da cosmologia e da cosmovisão do Egito, revelando assim Deus como o único Criador e Senhor de tudo e de todos. Então, Deus se revela justo e acima de tudo e de todos. Próximo trecho que eu queria explorar aqui é Êxodo 19, de como Deus se revela através do povo de Israel e da lei. Então, Êxodo 19, versículos 1 a 6, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito,
chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui a gente vê como Deus se revela um Deus de alianças, né? Então, não mais escravos, mas livres, os israelitas são convocados a adotar os mandamentos divinos como um novo marco de referência em suas vidas. Livres agora, como um reino de sacerdotes e nação santa, eles foram resgatados da escravidão para novamente exercerem a sua vocação, exercerem a sua identidade de expressar os caminhos de Deus a toda a humanidade. E a gente vê aqui que a manutenção dessa aliança, e agora vamos chamar aqui de antiga aliança, né, feita no Monte Sinai, ela era mantida por meio da fidelidade e da dependência e da obediência à bondade e à sabedoria de Deus. E por meio dessa antiga aliança, vamos chamar assim, existiam dois caminhos e dois destinos. Por um lado, a obediência levaria a bênçãos e vidas. A gente pode ver isso mais detalhado em Deuteronômio 28, mas como o tempo é curto, eu vou resumir aqui. Então, existia o caminho da obediência, que resultava em bênçãos e vida, e o caminho da desobediência e da independência, que resultava em maldição e morte. Então, sim, a gente percebe aqui desse trecho que Deus se revela como um Deus de alianças. E também, Deus, a gente não vai ler aqui, mas Deus se revela o seu caráter e sua santidade e seus caminhos através da lei. Logo em seguida, ele dá os 10 mandamentos, né, em Êxodo 20. E a lei não deve ser encarada como um conjunto de proibições ou um meio de tornar alguém justo e aceitável, agradável diante de Deus, nem um mecanismo de acumulação de pontos e méritos diante de Deus ou qualquer meio de justificação. Mas a lei, o propósito dela sempre foi ser um mapa, um guia, ensinar parâmetros que guiem, a lei ensinava princípios fundamentais, né, de como cumprir a vocação, de como o povo poderia cumprir a sua vocação e depender da sabedoria de Deus e refletir o seu caráter, né? Então, na lei, a gente vê lá em Deuteronômio vários capítulos, 22, 21, 23 e Levítico também. Por exemplo, eu separei aqui 3 princípios que a lei dava, é que Deus preserva a vida, né? Deus preza pela vida. Não só isso, mas Deus também preza pela justiça, né? Então, ele dá orientações de como proceder em situações de injustiça. E também, Deus dá orientações de como adorar a Deus, né? Instruções de como se aproximar da maneira correta da santidade de Deus. E a gente vê isso em Levítico 12 a 15 também. Então, Deus é um Deus de alianças, Deus se revela como um Deus de alianças e revela o seu caráter, sua santidade, seus caminhos através da lei. O próximo trecho que a gente vai ler aqui é Êxodo 32, 1 a 6, versículos 1 a 6, 11 a 14 e capítulo 34, versículos 5 a 8. Dá para ler. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Não, passou. Nossa, sumiu. Bom, passou. Eu comi bola aqui. Êxodo 32, 1 a 6. Eu esqueci minha Bíblia. Alguém consegue ir?
Não, é outro. Êxodo 32, versículos 1 a 6, que é o episódio do bezerro de ouro, né? Que diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro e suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Adão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aí, versículos 11 a 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o seu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o seu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E 34, versículos 5 a 8. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou. Então, aqui a gente vê do episódio do bezerro de ouro que Deus se revela autossuficiente e independente, né? Então, o episódio do bezerro de ouro revelou que o Egito não havia saído de Israel, apesar de Israel ter saído do Egito, né? Então, Israel, o povo, né, ele tentou manipular os desejos de Deus, controlar sua vontade, né, por meio das ofertas, sacrifícios e rituais. Mas Deus não tinha a menor obrigação de corresponder a essas expectativas idólatras, né? Deus aparecia e desaparecia quando quisesse, e sem a necessidade de sacrifícios ou ofertas rituais. Deus também se via no direito de simplesmente recomeçar do zero o seu plano de salvação e redenção, né? Então Deus se revela, diante disso tudo, autossuficiente e independente. E Deus também, a gente viu lá em Êxodo 34, se revela ao mesmo tempo justo, misericordioso, amoroso e fiel a si mesmo. Então a intercessão de Moisés, nessa intercessão, Moisés apela para a reputação de Deus, né? Ele fala que se você destruir o povo, você não será nada diferente de Faraó, né? Mas seja fiel a si mesmo, cumpra suas promessas dadas aos patriarcas, né? E disso Deus se arrepende de trazer esse mal, de ser justo, né? Mas Deus se arrepende porque Ele é, ao mesmo tempo, amoroso, misericordioso e fiel. Mas Deus também é fiel, né? Deus jamais deixa o mal sem suas consequências. E a gente não viu, mas no texto a gente vê que Deus traz condenação aos principais líderes que
que se rebelaram contra Moisés, né? Então, a gente viu que Deus é autossuficiente e independente, e Deus se revela ao mesmo tempo justo, misericordioso, amoroso e fiel a si mesmo. E o próximo trecho que a gente vai ler, agora está aqui, é Juízes, capítulo 2, 1 Samuel e 2 Samuel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Aí 1 Samuel. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, lá em 2 Samuel: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Né? Então, de Êxodo até aqui, passou um tempo. Né? Os israelitas entraram em Canaã, com Moisés, passaram 40 anos no deserto. Aí Josué, Moisés não entrou em Canaã, mas sim Josué foi quem liderou a conquista de Canaã. E tudo isso foi bem sucedido e o povo andou nos caminhos do Senhor enquanto Josué estava vivo, mas quando ele morreu, aí logo os israelitas se desviaram, né? E a gente entra aqui no tempo dos juízes, né? Em que a gente lembra, né, a passagem, o trecho dos ciclos viciosos, né, que os israelitas caíam, né, sempre. Então, eles caíam na idolatria, eram oprimidos pelos povos ao redor, pelos seus inimigos, clamavam a Deus e Deus levantava um juiz que trazia libertação e eles tinham paz, e dessa paz eles caíam na idolatria de novo e esse ciclo se repetia, né? Então, o livro de Juízes, na verdade, ele serve para nos mostrar também que o protagonista da salvação continua sendo Deus. E também que que continua tendo a necessidade de líderes que sejam exemplo e modelo de uma nação de adoradores que guardam a aliança com fidelidade. E aí a gente entra no tempo dos reis, né? Então, só passando aqui rapidamente um contexto. Então, a gente vê nesses trechos que a gente leu, que Deus se revela como um Deus que busca verdadeiros adoradores. E isso a gente vê entre o contraste na vida de Saul e de Davi. Por um lado, Saul era o homem escolhido por homens, né? E Davi, porém, foi escolhido por Deus. Saul buscava padrões humanos e passageiros, mas Davi buscava padrões divinos e valores divinos do alto.
Saul desobedecia a Deus. Davi também desobedeceu, pecou, mas seu coração era inclinado para uma obediência. Saul tinha um caráter voltado para si mesmo, e Davi, porém, para Deus. Saul buscava uma vida de autonomia, Davi buscava uma vida de dependência a Deus. Saul não teve arrependimento, antes ele tinha um remorso, Davi passou pelo arrependimento, né? Então Deus é um Deus que busca verdadeiros adoradores, né? E o próximo trecho que a gente vai passar aqui, então só relembrando aos que chegaram, a gente está vendo alguns trechos da história de Israel e como Deus se revela através da história de Israel e de sua lei. E a gente já passou aqui por vários trechos desde Êxodo, a gente passou por Juízes, 1ª e 2ª Samuel, e agora a gente vai ver 2ª Crônicas. Mas como o tempo está curto já, esses trechos... Nossa, está bem pequeno. É o trecho do rei Salomão. Deus se revela generoso, rico em bênçãos e dádivas, né? Então, Salomão fez o pedido de sabedoria, que era aquilo que todo líder do povo precisava para governar, né? E Deus se agradou desse pedido e deu riquezas, poder, paz, tudo aquilo que Salomão não pediu a Salomão, né? Então Deus se revela generoso, rico em bênçãos e dádivas. E na cerimônia de consagração do templo, que está em 1 Reis 8, enfim, a gente não leu aqui, mas Deus reforça a importância de viver segundo a aliança, e vamos falar aqui a antiga aliança, que era baseada no caminho da confiança e da fidelidade e da obediência. Então, seguindo aqui, a gente vai ler o próximo trecho de 2 Reis 17. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Habor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Aí 2 Reis 25. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército do babilônio que o acompanhava, Nebuzaradã, derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Desculpa. Desconfigurou aqui, não estava assim. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos e que estavam muito secos. Já sei, deixa eu fazer aqui um negócio. Caramba. Tá maior. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo,
Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. E depois disso derramarei, Joel 2, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, a gente viu aqui, né, que após Salomão, filho de Davi, o reino de Israel se dividiu em 2. O reino do norte, em que todos os reis foram maus e infiéis à aliança de Deus, foram idólatras, e o reino do sul, né, que tiveram vários casos de reis que agiram mal e alguns poucos que agiram bem, né, sendo fiéis à aliança e obedecendo e andando nos caminhos de Deus, adorando somente a Deus. E a gente viu lá no final de Reis, de Reis e de Crônicas que a gente leu, que o resultado foi a apostasia total, né, e o exílio, voltando à condição de prisioneiros. Então, a gente vê nesses trechos que Deus fala a sua vontade por meio de seus profetas, né? O profeta não era alguém que somente tinha a capacidade de fazer predições, falar do futuro e ter visões místicas e as coisas que ele falava realmente acontecessem. Mas um profeta de Deus, lá em Deuteronômio 18, era caracterizado pelo apego à aliança, pelo apego à palavra de Deus, né? Então os profetas de Deus conheciam o caráter de Deus revelado na lei, e disso eles conseguiam interpretar o presente e falar do futuro, né? Então os profetas de Deus falavam mensagens contra a injustiça, traziam mensagens de arrependimento dos pecados, de alerta e de exortação e de condenação, caso não se arrependessem. Traziam também, como a gente viu aqui, mensagens de esperança, de salvação e de nova aliança, né? Então Deus fala a sua vontade por meio de seus profetas. E aqui, por último, o último ponto que eu queria trazer da revelação de Deus é o Deus que faz uma nova aliança. Então, por sua graça e sua misericórdia, e em cumprimento, novamente, a sua própria fidelidade de estabelecer para sempre o trono de Davi, Deus faz uma nova aliança com o seu povo, né? Então, diante do problema central, que era a incapacidade do povo por si só de guardar a aliança, a antiga aliança, né, baseada na obediência e da fidelidade, ou seja, em outras palavras, diante da incapacidade de se auto-regenerar, Deus traz a solução. Que solução é essa, né? É a renovação do coração. Deus dá um novo coração ao seu povo, capacitado de se manter fiel, dependente de Deus.
por meio do Espírito de Deus, que era a presença do próprio Deus no meio do seu povo. E isso seria o início da restauração definitiva da criação, né? Da corrupção e da degeneração do coração humano, da restauração da ordem perdida do Éden e da morte. Então Deus se revela como um Deus que faz a nova aliança. Então a gente viu vários aspectos da revelação de Deus aqui. E a conclusão que a gente traz disso aqui é que todos esses aspectos, na verdade, encontram o seu significado, como Deus se revelou por meio de Israel e por meio da lei, encontram seu pleno significado e cumprimento em Jesus Cristo, né? Tem esses 2 trechos que a gente não vai ler, mas está aqui, que sempre me intrigaram muito, né? Que basicamente fala que a lei, os profetas, a lei, os salmos dos profetas, falam de Jesus Cristo, né? E eu queria falar aqui de 3 imagens que a gente viu, que a gente passou, que fala disso, né? Então, lá no Êxodo, quando a gente viu da Páscoa, com o sacrifício do Cordeiro, nesse ato, as pessoas foram divididas em 2 grupos, né? O primeiro, que foram as pessoas que foram visitadas pelo juízo de Deus, por meio do anjo da morte, e o segundo grupo foram as pessoas que foram salvas, né? Por causa da confiança de que Deus os pouparia por meio do sangue de um animal inocente. E o Novo Testamento, a gente vê que Jesus é esse Cordeiro Pascal que tira os pecados do mundo e nos livra da ira de Deus por meio do seu sangue derramado na cruz, né? A segunda imagem que a gente viu e que aponta para Jesus é lá em Êxodo 34, né? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Então a gente viu que Deus dá um retrato falado, explícito de si mesmo, e o apóstolo João, lá em João 1, diz que esse mesmo Deus, né, esse Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, é aquele que é a palavra, que tornou-se carne e que viveu entre nós. Que Jesus é a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Colossenses 1, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus é a própria imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Hebreus também diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, né? Então, o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento é Jesus Cristo também. E Jesus Cristo é a imagem, a exata expressão daquele Deus que no Antigo Testamento a gente viu. E em Reis também, quando acerca do reinado eterno descendente de Davi, né, Deus deu aquela promessa de que estabeleceria o trono de Davi para sempre, a gente viu que todos os sucessores de Davi morreram e seus reinados tiveram fim. Mas em Jesus Cristo, o descendente de Davi, o ramo do tronco de Jessé, que a gente viu lá em Isaías 11, Jesus Cristo inaugura o reino de Deus que durará para sempre, né? Dando cumprimento às profecias de Salmo 110, 118 e vários outros salmos proféticos, messiânicos. E Jesus Cristo derrama o seu Espírito sobre todos os que pela fé creem em sua obra na cruz. E qual que é a aplicação que a gente pode tirar de tudo isso, né? Acho que a primeira delas é que, lá do Êxodo, é que a salvação de Deus implica juízo sobre todos os que fomentam o caos, né? Acho que isso ficou muito claro. Não só isso, mas Deus também se opõe a todo tipo de injustiça e trará juízo sobre todo o mal no mundo, colocando as coisas em seu devido lugar e retribuindo a cada um conforme o seu procedimento. Quando a gente viu da lei, a gente pode concluir que da mesma forma que os israelitas são exortados a obedecerem à lei, né, obtendo com isso bênçãos e vidas, enquanto que se desobedecerem,
teriam maldições e morte, nós hoje também somos alertados pelas palavras do próprio Senhor Jesus, de que quem é Jesus, né? Quem é a realidade do caráter de Deus e o cumprimento de toda a lei, então somos exortados por suas palavras de que grande será a nossa queda, se não ouvirmos nem obedecermos suas palavras. Outra conclusão, aplicação que a gente pode trazer aqui, é que do episódio do bezerro de ouro, a gente conclui que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, isso tem bastante relevância nos dias de hoje, né? Com que motivação e propósitos nós, cristãos, hoje, vamos à igreja, né? Com que motivação praticamos o amor e fazemos boas obras? Na tentativa de divinizar os nossos desejos egoístas, na tentativa de ter uma aparência piedosa, de se sentir melhor diante de Deus, de tentar obter um favor diante de Deus? Com que motivação a gente vai à igreja, faz essas coisas? Com essas motivações? Ou porque Ele nos amou primeiro? Ou porque Deus nos resgatou do reino das trevas por sua única e própria iniciativa e graça, sem mesmo merecermos nem termos mérito algum? Dos trechos de Juízes que a gente viu, a gente pode concluir que da mesma forma que Deus se opôs aos israelitas quando eles desobedeceram e foram infiéis a Deus, também é verdade que quando nós decidirmos seguir os mesmos passos deles, né, de independência, infidelidade e desobediência, teremos o mesmo destino que muitos deles tiveram, que é o retorno ao domínio do caos e da morte. Então a gente precisa se submeter ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, um Rei que governe sobre nós segundo o caráter de Deus, manifestando a realidade do reino de Deus em nossas vidas, em nosso meio, aonde quer que nós estejamos. E por último, dos trechos de Reis, do exemplo mais icônico que a gente viu, que temos, na verdade, é que quando Deus deu sabedoria a Salomão, esse dom deveria ter sido acompanhado de obediência, de temor e de confiança nas palavras de Deus. E essas atitudes, na verdade, temor, obediência e confiança nas palavras de Deus, essas atitudes a gente não consegue por nós mesmos cumprir e obedecer inteira e completamente. Mas o que nos dá esperança, como a gente viu, é que a salvação não depende de nós, nem diz respeito a nós mesmos, mas sim ao caráter imutável de Deus, quem por sua fidelidade e em cumprimento às promessas, nos dá um novo coração e nos capacita a vivermos de maneira fiel a Deus, né? Então a gente viu como Deus se revela a nós por meio do povo de Israel e por meio de sua lei. E como isso encontra pleno cumprimento em Jesus Cristo. E nas próximas aulas a gente vai começar a ver agora acerca desse Jesus Cristo a quem nós chamamos de Senhor e Salvador. Então, era isso que eu queria trazer. Foi uma aula bem extensa, a gente passou de maneira bem geral assim pelos principais pontos que eu achei sobre a revelação de Deus por meio do povo de Israel e da lei. Então, vamos... acho que o tempo já está avançado. Pode falar.
amor, sua misericórdia. E isso aí, o que é? É a graça. A graça é a palavra que não está explícita no Velho Testamento, mas ele é implícito, é a graça. Então, o que significa termos a revelação de Deus na história de Israel e nas leis? É seu caráter imutável, sua fidelidade, seu amor e também o fracasso dos homens. Em conclusão, é a graça. Então, a gente tem que ver tudo isso como uma floresta e não só os detalhes. É isso que ele pode fazer. Beleza. Som. Vamos terminar então com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor se revelou gracioso, bondoso, fiel e misericordioso, Pai. A gente viu como o povo de Israel sempre foi falho e como se desviou dos seus caminhos, Pai. Mas o Senhor sempre buscou a reconciliação, a restauração. E a gente olha para nós mesmos, nós somos assim também. Nós nos afastamos de Ti, buscamos os nossos caminhos próprios, buscamos viver em independência e para nós mesmos, Pai. Mas o Senhor também nos resgata e nos traz para perto de Ti. Mas mais do que isso, o Senhor nos deu um novo coração, Pai. Um coração capaz de Te amar, de Te buscar, de Te seguir e de ser fiel a Ti, Pai. Então, o nosso pedido, Pai, nosso desejo é que o Senhor continue renovando os nossos corações, Pai. Para que a gente possa estar vivendo em dependência, em completa dependência de Ti, Pai. Que a vida de Cristo seja cada vez mais moldada em nós, Pai. No poder do Teu Espírito Santo, venha estar transformando nossas vidas, nossos corações. E que a gente venha estar sempre rendendo-Te honra, glória, graças e louvores, Pai. Guarda, Senhor Deus, a vida de cada um, guarda a vida dessa igreja e fala aos nossos corações, que o nosso louvor seja agradável a Ti, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém.